Antes de começar a falar qualquer coisa, eu quero que você preste atenção na palavra de Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Ele diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você utiliza bem as suas palavras? Você já ouviu aquela história de quem conversa muito dá bom dia a cavalo? Você já ouviu a palavra de que algumas coisas que nós precisamos fazer fazem toda a diferença quando eu sei usar minhas palavras? Eu posso construir ou posso destruir com a minha voz. Você já ouviu alguém dizer: olha, o que eu ouvi foi mais duro do que uma facada. Aquela palavra me machucou tanto que parece que entrou dentro de mim e tentou me destruir. Eu quero dizer para você que existem coisas que são fortes, mas que vão fazer diferença na sua vida se você tiver o coração ensinável, se você resolver domar a sua língua, a sua voz. Aí você fala: pastor, mas tem hora que as palavras fluem naturalmente. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus nos ensina um princípio muito importante. Ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. Minha pergunta para você é: de que está cheio o seu coração? Eu sempre falo que se você vai num show, vou dar um exemplo, Zezé Camargo e Luciano. Se você vai num show como esse, você vai comentar sobre as músicas, sobre a reação do público, sobre o toque, sobre aquela música que tocou em você. Então, nós falamos disso. Você vai no campo de futebol, vai falar daquele lance que mexeu com a sua vida, que aqueles que são apaixonados por futebol, é claro. Você vai falar daquele drible espetacular do jogador XYZ. Muito bem. Sabe por quê? Porque seu coração se encheu daquilo. Agora, minha pergunta para você é: de que está cheio o seu coração? Você precisa esconder alguma coisa? Você sabia que as pessoas, quando querem esconder algo, muitas vezes elas mentem? Às vezes mentem com medo de serem expostas. Mentem para aparentarem ser o que no fundo, no seu coração, você não é. Você mente para tentar vender uma imagem que não é verdadeira. É uma fake imagem. É uma pseudo-imagem. E eu creio que Deus quer destruir essas coisas da sua vida. Já foi dito que a mentira tem perna curta, mas cedo ou mais tarde ela vai vir à luz. A verdade virá à luz. E muitas vezes a vergonha vai ser muito maior. Por isso, nós precisamos trabalhar com encher o nosso coração com aquilo que é saudável, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que pode mudar a nossa história. Por isso, se você mente, eu gostaria que você entendesse que a mentira não é aprovada na Bíblia. Se você vai lá, por exemplo, em Provérbios 6, a Bíblia tem muitos versículos que falam sobre verdade, sobre mentira. Só o livro de Provérbios, ele usa mais de 100 expressões para falar da língua. Tal é a importância de nós sabermos expressar com qualidade aquilo que realmente deve ser a conduta correta da nossa vida. Provérbios 6,16, ele diz o seguinte, preste atenção comigo, por favor. 6,16 diz assim:
6 coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. O versículo 17 ele diz: olhos altivos, orgulho. Ele fala também da língua mentirosa. Você tem língua mentirosa? Lá na frente, no verso 19, ele fala assim: testemunha falsa que profere mentiras. Você já testemunhou de forma falsa? Olha, eu vi fulano ofendendo Beltrano. E sabe qual é o seu verdadeiro objetivo? Tentar conquistar o coração daquela pessoa. Mesmo que você destrua a imagem de um terceiro. Porque você sabe que aquela pessoa não está tão bem com aquela que fez o comentário. E, na verdade, acaba criando uma intriga desnecessária. Nós precisamos ter cuidado. Você usa bem a sua língua? Eu quero te dizer que, às vezes, nós temos pessoas que utilizam muito bem o seu linguajar, mas a motivação interior é péssima, é ruim. Talvez você já tenha sido vítima de palavras iguais a essas. Você é um nada. Você nunca vai ser ninguém na vida. Você é um zero à esquerda. Você, Maria, vai com as outras. Você é um malandro. E sem querer, muitas vezes acabamos assimilando essas palavras que jogam na gente. Eu sei que há uma geração que fala de bênção e de maldição. Existe uma geração que costuma a dizer que palavras malditas jogadas na pessoa podem produzir um mal que realmente deteriora a vida. E eu tenho que te falar algo. É bem verdade que é uma ação maligna também, além do aspecto psicológico, para tentar fazer com que você acredite nas mentiras que jogaram na sua vida e dos quais você não está sabendo lidar e que muitas vezes destruíram a sua autoestima, destruíram a visão correta que o próprio Deus tem a seu favor. Muitas vezes você olhou e falou: olha, eu estou tendo uma visão deformada. Muitas vezes demora tanto você reconstruir algo que destruíram na sua vida. Mas eu sei que esse é um tempo da gente reconstruir. Hoje eu falei com uma pessoa que mora fora do país, mora lá na Inglaterra. Ela passou pelo momento da Covid-19. Ela pegou o corona e ficou muito mal. Essa pessoa, ela usou a seguinte expressão: hoje, graças a Deus, ela está curada, e ela disse o seguinte: eu vou valorizar mais a vida. Eu vou dar valores a coisas que eu não dava. Eu quero que você entenda que em momentos difíceis vão tirar do seu coração os valores que muitas vezes se perderam. Esse é um momento de restauração. Você fala: pastor, mas nós estamos dentro de casa. Você pode estar dentro de casa, mas com o coração livre. Muitas vezes você estava passeando em todos os lugares, mas o coração estava preso. Esse é um tempo de liberdade interior, para que quando você sair lá fora, você possa viver inteiramente a sua vida. E isso é tão lindo. Eu não preciso viver as mentiras que jogaram em mim. E eu vou te falar algo ainda pior. Existem pessoas que falam tantas mentiras a tal ponto que elas mesmas
passam a acreditar nas suas mentiras. E muitas vezes acabam sendo vítimas das suas próprias mentiras. Ouça-me, esse é um tempo da verdade, da restauração, de você falar aquilo que Deus diz. Provérbios diz que o poder da morte e da vida estão na língua. O que bem utiliza essa língua vai comer do seu fruto. Minha pergunta é: que fruto você quer comer? Frutos bons? Frutos ruins? Ou você quer destruir a sua história? Se você vai lá para o livro de Tiago, você vai ver também algumas posições sérias. Tiago capítulo 1. Você vai ver expressões que nos ensinam a lidar também com a língua. Ele chega a dizer que a língua é fogo consumidor. Ele chega a dizer que da mesma língua muitas vezes procedem bênção e maldição. Mas ouça, eu quero que você esteja atento a essa palavra para ver, para analisar, para repensar como você está usando a sua língua. Você está bem dizendo ao Senhor? E aí? Eu preciso te fazer uma pergunta. Quando você sai da igreja, você fala de alguém? Quando você está andando no trânsito, você xinga alguém que cortou você? Alguém que quase bateu no seu carro? Afinal, você abençoa ou você amaldiçoa? Você glorifica a Deus ou você destrói o que está dentro de você? Ouça, eu quero que você entenda o que diz Tiago 1, versículo 19. Ele diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, mas tardio para falar, tardio para se irar. No verso 21, ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. No verso 26, ele diz: se alguém supõe ser religioso, você é um religioso? Você é um cristão? Você é alguém que segue uma religião a fundo? Veja, ele está dizendo algo para você. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Eu quero que você entenda que ele está falando que muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos. Por quê? Porque você supõe ser excelente pessoa. E no fundo você está deixando que a sua língua transmita o que de fato está dentro do seu coração. Você costuma murmurar? Você, quando acorda, diz: Deus, obrigado por esse dia. Obrigado porque eu estou aqui na minha casa. Graças a Deus você tem um lugar para estar. Tem gente que está na rua. Eu sei que muitos podem até estar dentro do hospital agora, dentro das prisões. Alguns podem estar no seu escritório. Alguns podem estar dirigindo. Eu não sei onde você está. Eu só sei que Deus está aí perto de você. E eu não quero que você tenha uma religião vã, enganando a si mesmo. Não é à toa que a gente diz: Deus nos deu quantos ouvidos? 2 ouvidos. E quantas bocas? 1 boca apenas. Mas tem gente que parece que tem, às vezes tem só 1 boca, mas tem muitos linguajares. Línguas que muitas vezes destroem a si mesmo, que muitas vezes machuca a si mesmo, perdendo
aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. O Tiago, ele ainda escreve algumas coisas espetaculares. Olha o que ele diz, capítulo 3, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, ele se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva, um fósforo, numa floresta grande, seca, ele pode incendiar toda a floresta. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pequeno órgão que pode ajudar pessoas ou pode destruir. Como você usa a língua? Você amaldiçoa ou você abençoa? Você sabia que existem pessoas que costumam incitar os outros e criar contendas uns com os outros? Em Provérbios 6, quando ele fala que 6 coisas Deus aborrece, a 7ª ele abomina. E sabe qual é a 7ª? No versículo 19 diz, aquele que semeia contendas entre os irmãos. Você é um semeador de contendas? Você é um semeador de bênção? Você motiva as pessoas ou destrói? Você traz uma palavra de ânimo ou de desânimo? Eu achei interessante uma história que eu li do filósofo Sócrates. Ele disse que uma pessoa chegou para ele, assim, afoita, parece que ansiosa para falar alguma coisa, e começou a dizer, mestre, mestre, mestre. E ele, ali naquela ânsia para ouvir, ele falou, eu tenho algo para dizer para o senhor. Aí Sócrates faz ele acalmar e diz, sossega o seu coração. Eu quero te fazer uma pergunta antes de você falar para mim. O que você vai me dizer passa pelas 3 peneiras? Ele, o quê? Que 3 peneiras são essas? Primeiro, a primeira peneira é a peneira da verdade. Você tem certeza que aquilo que você vai me falar é verdade? Talvez igual muitos WhatsApp que a gente passa, que às vezes não passou pela peneira da verdade. E muitas vezes lançamos para o mundo inteiro, para pessoas a quem amamos, e sem perceber, disseminamos contendas desnecessárias em cima de uma mentira. Muito bem, essa é a primeira peneira. Ele pergunta, você passou pela peneira da verdade? Ele falou, não, nem tenho certeza se é verdade. Ele falou, não, então acalma. Eu quero te perguntar também se passou pela segunda peneira. E a segunda peneira é se é algo bom. Ele, não, muito pelo contrário, é algo até chato de eu falar. É algo ruim. Ele falou, não, então já que não é bom, vamos para a terceira peneira. Ele, qual é a terceira peneira? Ele pergunta, você passou pela peneira daquilo, se aquilo que você vai me dizer é útil? Ele, não é tão útil não. Talvez vai destruir a imagem de alguém. Ele falou, não, então acalma o seu coração. Porque se não é verdade, não é bom e não é útil, isso não vai ser bom para nós. Vamos mudar de assunto. Nós temos coisas mais novas. Eu te pergunto, quando você fala algo, você passa
pelas três peneiras, você percebe se é bom, se é verdade e se é útil? Se não for, reveja seus tópicos, reveja seus pontos. Às vezes você não percebe que você está cultivando coisas erradas. Você fala, pastor, mas nós temos como mudar a nossa história? Claro que temos. Graças a Deus. Eu sei que no tempo de Jesus foi tão tremendo quando ele falou de posições, e ele também fala a respeito de como devemos usar a nossa língua. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, ele deixa uma palavra muito interessante e que eu e você precisamos observar. Olha o que Jesus diz. Raça de víboras, versículo 34. Versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus, no interior sendo mau? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Você está tirando coisas boas ou coisas más da sua vida? Sabe, eu fico impressionado porque às vezes as pessoas amaldiçoam a sua própria vida. Eu lembro, lendo a Bíblia, eu lembro das expressões dos religiosos judeus, dos líderes, os fariseus, pessoas, na verdade, os sacerdotes, que incitaram mentiras contra Jesus para que Barrabás pudesse condenar Jesus à morte. Em Mateus 27, você vai ver que quando Barrabás é solto e Pilatos pergunta sobre Jesus, eles falam, crucificam. Aí eles dizem, que caia sobre nós o sangue deste homem, sobre nós e os nossos filhos. Isso é Mateus 27, versículo 25. Que caia sobre nós. É incrível porque eles atraíram sobre si mesmo maldição. Lembra do versículo que eu li logo no início? O poder da morte e da vida estão na língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Sabe o que aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, o coronel Tito entra em Jerusalém, destrói Jerusalém. E aquilo extermina com boa parte dos judeus. Ou seja, os filhos daqueles sacerdotes sofreram as consequências da maldição impregnada pela própria boca deles. Os judeus sofreram. Por quê? Porque com a sua própria boca atraíram maldição. Você sabia que às vezes expressões negativas podem abrir legalidade para o inimigo adentrar na sua vida e destruir? Por isso, não amaldiçoe seu filho. Não diga mal do seu pai. Evite que os seus lábios destruam as pessoas ao seu redor. Você pode mudar a sua história. Deus tem um propósito muito lindo para você. Você não precisa viver essa vida miserável. Eu posso usar a minha língua para abençoar, para motivar as pessoas. Provérbios fala sobre isso.
Não vamos ter tempo de ler, mas eu quero que você observe em Provérbios 15:4 que há uma palavra de ânimo. Abençoe as vidas, não amaldiçoe. Dê uma palavra que levante o ânimo. Eu gosto de uma expressão que diz: aprenda a dar um 10 para a pessoa. Tem muita gente que é expert em dar 0. A pessoa pode ter feito o melhor trabalho, não recebe sequer uma palavra de elogio, não recebe sequer uma palavra de estímulo. Olha, você vai conquistar coisas maiores. Não tem uma palavra que possa levantá-lo. Tem pessoas que só ficam buscando o negativo. Eu quero te dizer que todos nós temos coisas positivas e negativas na nossa vida. Mas aprenda a liberar uma palavra que dê ânimo. Sabe o que aconteceu quando Moisés morreu? Em Josué capítulo 1, Deus chega para Josué e fala assim: Moisés, meu servo, está morto. Mas agora, levanta, percorre esse caminho. E ele fala, só no capítulo 1, 4 vezes: ser forte e corajoso. Onde você pisar os seus pés, você vai conquistar. Aprenda a ouvir as palavras que produzem vida na sua vida. Se você vai no livro de Provérbios, ou melhor dizendo, de Romanos, no capítulo 10, a partir do verso 8 até o verso 10, ele diz assim: eis que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Você tem uma palavra de fé que está perto, está no seu coração. Às vezes você conhece. No versículo 10 de Romanos 10, o apóstolo Paulo escreve, ele fala assim: pois se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração crer que ressuscitou, que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. É preciso crer, é preciso falar, é preciso viver, é preciso abençoar as pessoas que estão ao seu redor. É preciso que você declare uma palavra de fé. No livro, lá de Números 6, tem uma palavra que muitos talvez conheçam, porque já ouviu os pastores dizendo no final, eu mesmo. Eu gosto de utilizá-la porque o próprio Deus quem nos ensina a usar essas palavras. Números capítulo 6, há uma palavra tão gostosa e que eu quero que você entenda que foi o próprio Deus quem estabeleceu. E essa palavra, ela é para mim e para você. Essa palavra é para que nós possamos abençoar as pessoas. É para que nós não apenas possamos acreditar que Deus pode nos abençoar, mas liberar em nome de Jesus uma palavra de fé, uma palavra de bênção, uma palavra que muda as pessoas. O Senhor diz, número 6, versículo 22, disse o Senhor a Moisés, fala a Arão, Arão era o irmão de Moisés, e a seus filhos, dizendo, assim abençoarás os filhos de Israel e dir-lhe-eis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Isso aqui não é apenas uma falácia. Isso era para o sacerdote liberar uma palavra para que os filhos, a geração que anda com você, as gerações que te ouvem,
Saiba que da sua boca não estão procedendo as maldições, e sim as bênçãos. Estão sendo liberadas palavras que edificam um vigor à sua alma, um renovo no seu coração, um refrigério no seu interior. Como isso é importante? Quando você faz isso, as pessoas ao seu redor vão dar graças a Deus. Porque tem pessoas que às vezes ao seu redor estão tão inquietas. E eu quero te dizer que nós estamos aqui no término desse momento, mas eu quero orar. Eu quero orar porque eu também quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Talvez você diga, eu estou dentro da minha casa. Eu estou num leito de hospital. Você pode estar fora do Brasil. Você pode estar numa chácara. Você pode estar no meio do mato. Você pode estar pescando. Mas eu quero deixar essa palavra. Aprenda a domar a sua língua. Aprenda a declarar aquilo que Deus declara a seu favor. Se tem um versículo que eu tenho repetido, eu gosto dele, porque são palavras que o próprio Deus utiliza e que ensinou a Jeremias. Ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem isso para você. Deus pensa bem a seu respeito. Deus olha para você e fala: eu quero te perdoar. Em Cristo Jesus, você pode mudar a linguagem. Talvez você me diga: olha, eu já usei tantas palavras pesadas contra pessoas, contra mim mesmo, até contra Deus. Tem perdão para mim? Lamentações 3 diz que a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Elas não têm fim. Por isso, nessa hora, eu quero orar e declarar essa bênção sobre a sua vida. Aonde você estiver, você pode orar comigo. Se possível, feche seus olhos, se for possível. Mas, acima de tudo, eu gostaria que seu coração estivesse diante do Senhor. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por cada vida que está, ó Deus, conectado conosco. Eu peço que a bênção do Senhor alcance essas vidas. Ó Deus, que o coração seja completamente renovado e que a boca possa falar, ó Deus, bênção, que seja um manancial de vida, que seja tão tremendo aquilo expresso em cada lábio. Que o Senhor abençoe, que o Senhor traga sobre essa família o teu cuidado. E que o Senhor possa trazer perdão pelas palavras malditas, ó Deus, que cada um expressou, às vezes até por desconhecer a extensão daquilo que falava. Muitas pessoas sequer perceberam que estava sendo voz do maligno na vida de outros. Pai, eu quero declarar agora que esse é um tempo de jorrar palavras benditas a favor de outros, a favor de si mesmo. Palavras, ó Deus, que exaltam o teu nome. Palavras, ó Deus, onde as pessoas podem olhar para si e dizer: eu sou amado do meu Senhor e eu sei que Ele pensa bem a meu respeito. Por isso, eu te peço, Senhor, visita, renova e traz a tua graça. Deus, eu quero declarar esta palavra que o Senhor ensinou. E agora, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e dê paz a você, a sua família, a cada pessoa que está ligada conosco.